E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início ao nosso programa painel pela TV Erechim. Estamos curtindo aí alguns dias frios e já está na hora, né? O inverno vem se aproximando. O nosso programa tem uma parceria com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós temos a alegria de receber hoje aqui o padre José Carlos Sala, que é o reitor do Santuário e do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, nós vamos aproveitar para saber qual é a diferença entre ambos, né? São duas estruturas numa só, né? Ou dois nomes na mesma estrutura, né? E o programa tem a razão de ser, uma vez que agora, neste ano, transcorre os 70 anos, nós vamos ver se é do seminário ou do santuário, ou de ambos também. Padre, seja muito bem-vindo aqui, que é o reitor do seminário e do santuário. Saudações fraternas, José Adelarode. Peço que Deus sempre ilumine você, o Espírito Santo o inspire, lhe dê sempre sabedoria, levando a boa notícia, comunicando a verdade, já há tantos anos aqui na região. E saudação fraterna a todos os que nos acompanham, agora para uma conversa amistosa sobre os 70 anos do nosso seminário Nossa Senhora de Fátima. Bom, vamos então às raízes de ambos, né? Quem é que teve a ideia, de onde veio, de onde surgiram as conversações, porque nada cai do céu e nada acontece por acaso, né? Deve ter uma razão de se implantar um seminário e um santuário no município de Erechim. A história é mãe e mestra, com certeza. Olhar para a história para termos um melhor discernimento no chão do hoje, da nossa vida, da nossa realidade. Veja, hoje, em março de 1951, foi criada a Diocese de Passo Fundo. Até então, nós aqui em Erechim pertencíamos a Santa Maria, no mesmo bispado. E Passo Fundo também. Passo Fundo igualmente pertencia a Santa Maria. E então, em março de 51, foi criada a Diocese de Passo Fundo, da qual nós passamos, evidente, pela proximidade, passamos a pertencer. Nomeado o primeiro bispo, Dom Cláudio Colling, que é nome bastante conhecido aqui. E de pronto, Dom Cláudio passou a se preocupar onde seria o lugar da formação dos seus padres. Onde estaria o seminário da, então, Diocese de Passo Fundo. Decidiu construir um pré-seminário em Tapera para o ensino primário, que se chamou de pré-seminário, e por livre escolha decidiu ser Erechim o lugar do seminário menor de ensino, hoje diremos o nome ensino fundamental e ensino médio. Nos registros, onde está assim, lá das crônicas, lá do início. Fica à vontade. Sem eleição de escolhas, a cidade de Erechim, desde o princípio, foi eleita para a construção da sede do Seminário Menor Diocesano, por diversos títulos e razões de utilidades e conveniências, como sejam mais rica zona de vocações, clima saudável, centro colonial muito importante. Então, estas seriam as razões que Dom Cláudio escolheu Erechim para ser o seminário, ser o lugar do seminário menor. Passo Fundo não tinha, ou não tem? O seminário menor de Passo Fundo passou a ser este aqui. Até a criação da nossa diocese, que foi em 71, todos os seminaristas
né, da circunscrição lá de Passo Fundo estudavam aqui, não é? De modo que muitos padres lá de Passo Fundo estudaram aqui. Não é? Naquela época, quem quisesse ser padre, ele ia para Tapera ou vinha para Erechim? Como é que era? Qual era o ponto de partida? Dependendo do estágio em que ele se encontrava no ensino, na escola. Na escola. O seminário de Tapera era o pré-seminário para as séries iniciais ainda, não é? Lá. Primeiro em Tapera, então. Isso, Antes. Mas muitos já chegavam direto aqui no seminário, não é? É evidente. Né? Eu me lembro que nos meus tempos de ensino médio, ou segundo grau, lá no Mantovani, nós recebíamos, assim, lá diariamente, nas aulas, né, todos os seminaristas que estavam residindo no seminário faziam o segundo grau ali no Mantovani. Teve um período. Sim, por um período houve muito a vida ordinária no seminário e a escola externa, não é? Mas veja, e em 1952, onde Dom Cláudio Colling, por ocasião de sua visita ad limina, que assim chama, a cada mais ou menos 5 anos, o bispo da diocese precisa ir a Roma para prestar contas do seu trabalho. E em 52, no ano seguinte, portanto, à criação da diocese, ele, antes de ir a Roma, passou por Fátima e adquiriu 2 imagens de Nossa Senhora de Fátima, e uma delas identificou-a como a imagem peregrina para as peregrinações e procissões. Levou-a até o Vaticano, o Papa Pio XII, então Papa abençoou-a. Também buscou em Fátima um fragmento de pedra bruta, também abençoada pelo Papa Pio XII. E trouxe tanto as imagens quanto este fragmento de pedra até aqui em Erechim. A imagem peregrina é exatamente a mesma que nós temos hoje para as solenes procissões que sempre fazemos, tanto nos dias 13 de cada mês, de maio a outubro, quanto as procissões por ocasião da Romaria. É a mesma imagem peregrina vinda de Fátima e abençoada pelo Papa Pio XII. E Dom Cláudio teve uma intuição muito interessante com essa questão da pedra trazida de Fátima. Ele, no dia 1º de março de 53, foi a bênção da pedra fundamental do seminário. Por isso, neste ano, estamos completando os 70 anos do seminário. E a pedra bruta, esta vinda de Fátima, foi incrustada no concreto da pedra fundamental aí do seminário. Está ainda lá uma frase em latim, lá no pé do prédio, quem puder passar por lá. Lapis iste a Fátima latus a Papa Pio XII benedictus protectionis pignus. Esta pedra trazida de Fátima, abençoada pelo Papa Pio XII em sinal de proteção. E a primeira construção feita, ainda no início de 52, foi um pequeno monumento, que não era exatamente nesse local, mas à frente da porta principal do seminário. E já em 52 aconteceu a primeira peregrinação, a primeira romaria, antes mesmo de iniciar-se a construção do seminário. Então, é importante dar-se conta de que todo aquele espaço tem essa dimensão do sagrado, do manto protetor, da proteção de Nossa Senhora de Fátima, a construção do monumento, as peregrinações, a bênção da imagem peregrina e uma pedra. Pedra tem a ver com fundamento, com alicerce. O fundamento de todo aquele espaço é o alicerce da fé, especialmente a devoção a Nossa Senhora de Fátima. O que seria, então, o seminário e o santuário? Seriam 2 coisas distintas? O seminário, vamos ao seminário antes, iniciou a obra em 53 e foi concluída em 56. E veja a inauguração desta obra, 21 de outubro de 1956, a inauguração do seminário, que tem um formato arquitetônico de um T, assim, uma parte com 3 andares e outra parte com 2 Aí surgiu, andares. Então, o seminário. Esse é o seminário, e em 21 de outubro de 56 esteve aqui para a inauguração, cortando a fita inaugural, num memorável discurso, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, e grande comitiva do governo federal, que vieram exclusivamente a Erechim para a inauguração do seminário. Então, em outubro de 1956. Já em 57,
iniciou-se a construção do santuário para ser inaugurado em 60. Mas o senhor disse agora há pouco que o santuário, a construção do santuário, porque as romarias já estavam acontecendo desde 52. Importante lembrar, as primeiras romarias, as primeiras quase 10 romarias, aconteciam na esplanada. E quando chovia, no meio do barro ou no meio da poeira. E há muitas histórias desses tempos, como também muitos registros que nós temos nos arquivos lá do seminário e do santuário, não é? E um povo muito devoto, né, que foi construindo essa história bonita de peregrinação ao santuário. Caminhadas, literalmente caminhadas, quando não havia tantos automóveis, não é? Então, o santuário só foi inaugurado em 1960, quando já haviam acontecido 9 romarias, não é? O seminário, o santuário. Então, ali nós temos o seminário. Seminário o que é? É casa de formação, escola, local de estudo para aqueles que desejam ser padres. E qual seria o prédio, então, do santuário? E o santuário é a igreja, poderíamos dizer Só assim. a igreja? A igreja, A igreja. a igreja. E hoje tem alguns anexos. E o monumento ali e tal. Isso, o monumento, a igreja, né? E ao lado tem, no anexo ao santuário, a Capela da Reconciliação. Então, o santuário seria este espaço específico. Ao lado, o senhor de dentro, assim, né? Na parte interna. Um anexo, parte interna do santuário, a Capela da Reconciliação. E as demais partes do prédio fazem parte do seminário, escola de formação. Então, nós temos diferentes datas. Em 1951 é criada a Diocese de Passo Fundo, certo, né? E aí o bispo, na época, Dom Cláudio Collin, decide implantar um seminário em Erechim, sim, 51. 52 já acontece a primeira romaria, né? Será que a imagem já estava aí ou não? Porque em 52 o senhor diz que sim, o Dom Cláudio Collin teria ido a Roma, foi em 52? Foi no primeiro semestre de 52 e já houve a primeira romaria com a imagem. Com a imagem. Em 52, então, nós já temos a presença da imagem aqui, sim, que permanece até hoje, a sim, mesma e tal. Sim. E a pedra fundamental, acho. 1º de março de 53. Tá. Depois, em 53, então, é lançado o seminário. E nesse período da construção... Começa a construção do seminário. A construção do prédio em alvenaria. Mas já no dia seguinte, ao 1º de março, já houve a aula inaugural. Mas não, evidente, ali no prédio em alvenaria. Havia nos fundos lá, perto daquele campinho que a gente chama Goleirinha lá, um seminário provisório em madeira, onde o qual acolheu os seminaristas durante o período da construção. Então, desde 1º de março até a conclusão da construção em alvenaria, havia um seminário provisório em madeira que as aulas aconteceram normalmente, né? Temos lá Dom Demétrio Valentini, foi um dos primeiros alunos da primeira turma. Lá eram 42 alunos, eu não tenho aqui a lista completa, mas muitos que ainda estão por aí, não é? A primeira turma. A quem é que pertence aquela área toda, digamos, aonde está o santuário e o seminário? De quem é que é aquilo? É importante... Como é que foi parar nas mãos da igreja aqui? Na época, então, quando Dom Cláudio decidiu ser Erechim, através do padre Benjamin Busato, que era então pároco aqui, descobriu-se esta área, que era de propriedade do governo do estado. E dentro das tratativas da época, o Estado do Rio Grande do Sul passou esta área para a Mitra Diocesana de Passo Fundo. E, evidente, depois que foi criada a diocese, então passou para a Diocese de Erechim. Então, de quem que é a área, o terreno, enfim, a propriedade? A propriedade é uma propriedade privada da Mitra Diocesana de Erechim, com a escritura pública, sob responsabilidade da direção do seminário e do santuário. Embora seja um local público, não é, que o povo de Erechim adotou a esplanada do seminário como um lugar de convivência. E que coisa linda. Nós vamos falar mais adiante sobre isso aí, né? Até esses dias eu passei lá, fiquei impressionado. Todo mundo sabe que as pessoas têm o hábito de ir, mas o dia que eu passei lá, eu achei
se não fosse o seminário, né? Se não fosse aquele espaço. Então, a propriedade é da igreja, né? Da Mitra Diocesana. Mas vamos voltar um pouquinho mais sobre a história. Os senhores devem ter lá um arquivo fotográfico muito rico, né? Sim, e rico, importante agora, dentro das programações dos 70 anos, onde um dos projetos é este, não é? Organizar e revitalizar o arquivo fotográfico e fonográfico também em áudio dos 70 anos do seminário. Tem muita coisa linda, não é? Desde evidente, Quem né? cuida do dessa período da parte construção. Aí, cabe ao reitor designar alguém, ou o próprio reitor, digamos, que é o senhor, né? Isso está aonde? Está guardado aonde? Sim, esse material todo? Nós temos um arquivo exclusivo lá numa sala do seminário para esse material histórico, que nós guardamos as 7 chaves, digamos assim. E o responsável pelas mídias do santuário está nos ajudando agora a uma organização maior, porque muita coisa não tem legenda, aí fica difícil de precisar as datas e os fatos, enfim. Mas temos coisas lindas, sim. Eu fico imaginando, porque nessa vida de jornalista aí eu também entrei por outros caminhos aí de pesquisar, escrever um livro e tal. Acabei me deparando com situações assim de instituições locais, né, como assim, que serviram como fonte para buscar dados, né, e de repente estava tudo meio que não exatamente guardado como deveria estar, como eu imaginava que pudesse estar, né, tudo meio, acho que nos falta um pouquinho essa organização maior. Sim. Espero que a história do santuário, do seminário esteja bem guardada, porque não sei se só 7 chaves bastam. Não, é no sentido de guardar com carinho, não é? De guardar com respeito, não é? Veja, e nós estamos tendo essa preocupação muito forte agora nas celebrações dos 70 anos de organizarmos bem este material. Inclusive, hoje eu acho que você deve fazer, todo padre tem uma das responsabilidades do pároco de uma paróquia é ter o livro tombo, não é? Que é o livro, praticamente um diário de registro do que acontece, não é? E esse livro só pode ser acessado pelo pároco ou pelo bispo, salvo, assim, outras exceções, não é? E lá no seminário não deixa de ser também, nós temos o chamado livro de crônicas, ou o livro tombo, que registra lá nos primeiros anos, praticamente dia a dia, tudo o que acontecia, com a linguagem da época, hoje uma coisa linda, sabe? Claro, é pilhas de livros, então a gente... Sim. É um material enorme. Só deixa eu colocar, no dia 2 de março de 53, no dia seguinte à pedra fundamental, naquele seminário provisório ao qual me referi em Madeira, o reitor da época, que foi o padre Carino Corso, o primeiro reitor, assim escreveu, que foi na primeira aula inaugural: estava iniciada a nova vida neste abençoado e belo recanto de Erechim. O vozerio alegre e despreocupado dos meninos, que repercutia pela amplidão, acordou para sempre o silêncio adormecido deste ermo, outrora interrompido apenas pelo nostálgico canto de alguma solitária rola ou pelo trinado mavioso de algum saudoso sabiá. Então nós temos o livro de crônicas que vai contando também uma espécie de diário dos fatos que iam acontecendo no seminário enquanto escola, durante todo esse período. Então há um acervo realmente grande, mas como eu lhe falo, não é? Hoje nós estamos organizando, porque às vezes a gente guarda e a organização depende de bastante dedicação. Não é? Com certeza, né? Porque o tempo não para, não faz pit stop, nada, né? Verdade, o tempo vai, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que não precisa nem lembrar que naquela época o santuário e o seminário ficavam praticamente fora da cidade. Perfeito. Né? Era, para quem é mais antigo, né? Eu me lembro até hoje, tem as imagens guardadas na minha... do que era a Avenida 7 do Lamaçal, que se estendia ao longo praticamente da Praça da Bandeira,
descendo, assim, era um lama e lama e lama, né, em dias de chuva, claro, e carros acorrentados para poder chegar até, digamos assim, até a Praça Jaime Lago, né, onde é hoje. Era praticamente uma viagem para quem morava mais no centro. Tanto isso é verdade, hoje, que nos registros aos quais eu me referi agora, da Romaria, uma das coisas que os reitores da época mais falavam era a situação climática, porque era uma preocupação enorme, não é? Não havia espaço para acolher o povo, construía-se aquelas barracas, né? Iam buscar não sei quantos caminhões de taquara lá na chácara do seminário, montavam as barracas e caso chovesse, tudo ficava realmente comprometido. Então, nos diários lá, sempre o que registrou começa falando de como é que está o tempo hoje, não é? Porque realmente, né, os que vieram antes de nós foram muito preocupados, né, em construir as coisas, mas sofreram lá no início, né, até termos toda essa estrutura. E não deixou de ser, digamos, um olhar visionário sobre a área ali, né? Porque, claro que o próprio santuário e o seminário, eles contribuíram para que aquela região da cidade ela pudesse se expandir do jeito que está hoje, ou como é que vai estar daqui a 20, 30 anos, né? Então, tem outras instituições ali por perto, claro, que também contribuíram muito, mas o santuário e o seminário, né, que aquilo, o povo de antigamente era mais religioso, não? Acho que a dimensão da fé... Porque havia, assim, uma participação muito forte, especialmente do interior e da cidade também. A dimensão do sagrado sempre esteve presente no ser humano. Agora, as manifestações da fé mudaram bastante. A forma de manifestar e de viver a fé, sem dúvida nenhuma, não é? O fervor da fé está um pouco mais fraco hoje, não é? No geral. Mas continua hoje, nós temos muita gente abnegada na vivência de sua fé e na participação comunitária. O senhor já encontrou alguém, digamos, que tem os seus 90 anos e tal, que se lembra de alguma... Olha, eu participei da primeira Romaria ou da 10ª, enfim? Ouço esses... Vocês recebem? Sim, ouço esses relatos constantemente ali no seminário, mesmo porque agora, por ocasião dos 70 anos, nós vamos falando um pouco da história e, seguidamente, nós temos relatos de pessoas, eu estive em tal Romaria, eu estive em tantas Romarias, não é? Eu lembro quando não tinha o santuário, não é? Ouvimos esses relatos. Porque sim. Essas pessoas, elas são fontes históricas, né, acima de qualquer suspeita. Elas podem declinar sobre, olha, choveu naquele dia, não choveu, digamos que a maioria se lembra e tal, né, como é que foi? Seria interessante se coletar esses depoimentos. Um dos projetos é também esse, nós anunciamos àqueles que desejarem entregar o seu depoimento, tanto vídeo, não é, quanto escrito. Já temos recebido alguns depoimentos de pessoas que viveram lá nestes primeiros anos, muito interessante, com um olhar retrospectivo de quem viveu um pouco essa história. A Diocese de Erechim tem paróquias por toda a região e esses municípios aí devem estar repletos de pessoas que têm a sua história, a sua coparticipação, digamos assim, na história do santuário. Com certeza, mesmo porque desde que quando iniciaram as procissões, o foco assim na dimensão da Romaria, não é isso, houve um fluxo muito grande de gente de toda a região, até além da região. Sem contar os tantos seminaristas que por aqui passaram, não é? Evidente, não é? Foram, até um dado interessante hoje, passaram pelo seminário 1.459 seminaristas. Destes, 118 se tornaram padres. E a grande maioria não ficaram padres, não é? Mas quantos que o senhor com certeza deve conhecer aqui na cidade, região e pelo Brasil afora, não se tornaram padres, mas receberam no seminário uma sólida formação intelectual, humana e religiosa, e são os profissionais liberais nas mais diversas áreas hoje da sociedade. Não me lembro o nome, mas eu me lembro
de um colega de Mantovani, que era aluno, que era residente lá do seminário. Ele, um rapaz assim, que uma estatura não alta e tal, e acabou depois se tornando engenheiro, né? Seguiu outros caminhos e tal, né? Quando ficou um pouco mais... mas enfim, de 1400, 118. É. Né? Esta é a média normalmente, porque aqui era o seminário menor. Não é? Então, qual é o menino... Daqui ia para onde daí? Houve mudanças na época. No início Não ia para em... Santa Maria, depois em Porto Alegre, em Viamão. Viamão. Viamão hoje um bom período, não é? E agora, depois como está hoje, em Passo Fundo, nosso seminário maior, depois do ensino médio. Quantos se tornaram bispos? 4? 5. 5? 5 destes 118 bispos. Dom Jerônimo, ele passou por aqui também? Sim, sim. Os 5 como bispo, claro, mas digo antes. Sim, dos 5 bispos, nós temos Dom Ercílio Simon, Dom Osvino Botti, Dom Jerônimo Zanandrea, Dom Demétrio Valentini e o Dom Cleocir Bonetti, recentemente ordenado. Ele está aonde? O Dom Cleocir Bonetti é em Caçador, aqui em Santa Catarina. Pertinho, não é tão longe assim. Uhum. Mas que história. E na inauguração, não foi na inauguração, foi quando teve o Juscelino, Chateaubriand, o vice-presidente, né? Também o governador do estado. O Leonel Brizola, acho que esteve aí, sim. Né? Me lembro de cabeça assim, eu não estava lá, mas... 21 de outubro de 1956. Os senhores têm alguma coisa gravada desse período, não? Deste dia 21, nós temos o áudio tanto do discurso do Dom Cláudio Colling, quanto do discurso do Juscelino Kubitschek. E agora nós temos o jornal da diocese, chamado Comunicação Diocesana, o jornal de junho. No jornal de junho estará o discurso do Dom Cláudio, e no jornal de julho estará o discurso do presidente da República, Juscelino Kubitschek. Que é elaborado pelo padre Antoninho. Agora a pastoral da comunicação está nas mãos do padre Leonardo Fávero. Claro que o padre Antoninho ajuda também, né? Tá. Faz tempinho que eu não tenho encontrado ele. Então tá, acho nós já tivemos, hoje, até por falar em números, até agora 15 reitores nesses 70 anos do seminário, não é? Então pode passar eles aí. O padre Carino Corso, o cônego Santo Guerra, este é um nome muito recorrente nas construções. Santo Guerra, que coordenou as construções aí do santuário e do seminário. Padre Estevão Fietinsky, Raimundo Damin, Luiz Demétrio Valentini, Jerônimo Zanandrea, padre Jerônimo, né? Ângelo Rossetti, Luiz Varken, Olírio Luiz Streher, Moacir Stieve, João Zapani, Dirceu Balestrin, João Dirceu Nardino, Valtuir Bolzan e Walter Girelli, esses 15 reitores. E o senhor? E eu atualmente, José Carlos Sala, atualmente. O senhor está ali como reitor há quanto tempo? Desde fevereiro do ano passado, um ano e pouco. Muito bem, nós estamos conversando hoje então com o padre José Carlos Sala, que é o reitor do seminário e também do santuário aqui da cidade de Erechim, e nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.
E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta com o painel de hoje, em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi. Esses dias eu mandei um abraço aí, quero renovar a minha saudação ao meu querido professor Adroaldo Lise, professor de História, nesses tempos aí lá do Mantovani, né? E ele que já está com uma boa idade aí, né? Eu já estou me achando que estou meio que mais para lá do que para cá, e eu fui aluno dele. Então, um abraço, professor Adroaldo, né? Que também é muito ligado a essa parte religiosa. Ele tem toda uma ligação, eu sei disso. Frequentador assíduo do santuário, ele então, é a esposa. E a sua esposa, Dona Íride, se eu não me engano, né? Também um abraço a todos aí. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o que vai acontecer aí, se vai ter festa, não vai ter festa, se vai ter missa, enfim, que tipo de programação os senhores estão reservando para assinalar os 70 anos? Muito bem, nós organizamos uma programação que vai de março a outubro deste ano, de modos que muitos eventos durante este período vão recontando a história e também resgatando alguns atores específicos, de alguns setores específicos desta história. Em março, precisamente dia 1º de março, pela data simbólica da Pedra Fundamental, dia 1º de março fizemos a celebração de abertura dos 70 anos, quando anunciamos a programação, com a presença do nosso atual bispo diocesano, Dom Admir. Em abril, fizemos um encontro com os professores e as religiosas que trabalharam no seminário. Um dos professores, o professor Pasqualino Zin, que tantos anos trabalhou na escola, foi seminarista também, foi diretor pedagógico, escreveu um lindo texto recontando um pouco a história e um testemunho pessoal de ser professor do seminário. Foi um lindo encontro para recontar as histórias dos tempos de internato, né, dos professores, e também as religiosas que por ali trabalharam nestes 70 anos. Vale lembrar que já desde o primeiro dia, lá em março de 53, as irmãs franciscanas missionárias de Maria Auxiliadora, aqui do Colégio São José, tinham uma casa interna no seminário, e estas irmãs, elas colaboravam nos serviços gerais aí de cozinha, de lavar roupa, de cuidar, ajudar os seminaristas de cuidar da casa, enfim. E por um período também, as irmãs franciscanas da Sagrada Família, aqui da Rua Polônia, também tiveram uma residência, uma casa interna no santuário. Estas colaboravam mais no acompanhamento pedagógico e secretaria do seminário. Então foi em abril um lindo encontro com professores e religiosas que trabalharam no seminário. Agora em maio temos no dia 13, então, esta celebração alusiva ao dia de Nossa Senhora de Fátima, que recorda a sua primeira aparição em Fátima. Em junho faremos um encontro com os padres que trabalharam, que estudaram, no seminário. Estamos tentando fazer um convite muito intenso aos padres para também recontarmos a história do tempo seminário e gravarmos depoimentos dos tempos de internato. Isso em junho. Em julho faremos um encontro com os ex-festeiros, ou de aqueles que tanto trabalhavam nas tantas romarias, quando as estruturas ainda eram muito precárias. Em agosto faremos uma romaria vocacional e em setembro faremos um encontro com os ex-seminaristas e suas famílias, também para rememorarmos esta história. Evidente. Ali deve ter muita informação, esses seminaristas que passaram ali. Sim, sim. Aí eles praticamente entraram, talvez nem 10 anos depois do seminário. E temos histórias lindas, né, de médicos, como o senhor falou, de engenheiros, na área de educação, professores, enfim, tantos que passaram pelo seminário.
E nós vamos juntar essas famílias aí. Temos contatos regulares com muitos ex-seminaristas, nós assim chamamos, que frequentam as celebrações lá, é evidente, mas nós vamos fazer um encontro nesse foco aí dos 70 anos. E é claro, nós vamos culminar as celebrações dos 70 anos com a Romaria de Fátima desse ano, em outubro. E é importante, o senhor como jornalista, eu percebo que tem essa preocupação de resgatar a história. Nós temos consciência hoje que aquele estilo de internato não vai mais voltar. De viver numa casa, tendo os horários todos marcadinhos das 6 da manhã às 10 da noite, com uma exigência grande de disciplina, numa intensidade enorme de estudos, de atividades práticas, laboriais, de trabalhos, de esportes, de convivência, de celebrações, e isso era tudo muito intenso. Por mais que nós queiramos hoje reabrir o seminário menor, o estilo é totalmente diferente, o mundo mudou, os jovens têm uma outra forma de ver a sociedade, a realidade, a história ficou diferente. Então é importante nesse resgate da história dos 70 anos, deixarmos um registro de como era a vida num internato lá na década de 60, lá na década de 70, quando o contato com a família era só por carta, e a carta demorava dias para chegar lá na casa. Mesmo quem morasse aqui no interior de Barão de Cotegipe ficava 3, 4, 5, até 6 meses. No início ficava praticamente 1 ano aqui e só depois visitava a família. E diariamente numa vida intensa de atividades. Então esse estilo de vida, nós temos consciência de formação, esse estilo de formação não vai mais voltar. Por isso nós temos essa responsabilidade de deixar registrado para a história, não é? De organizar os registros que nós já temos e deixarmos ainda mais registros marcados para a história. Bom, não vai voltar mais esse... Como é que vai ser? Nós ainda vamos ter formação de padres? Ou como é que... porque a gente percebe também, né, já o seminário é um exemplo, né, vivo. Né, uma vez tinha 100 seminaristas ou 60 lá, hoje não tem mais nenhum. Como é que vai ser daqui para frente? É uma boa pergunta. Se é que tem gente interessada ainda em ser padre? Uma pergunta que nos desafia. Acho que eu deveria interessar, porque a vida de padre não é tão difícil assim, né? Se fosse tão fácil, teríamos mais, não é? Não sei. Mas assim, tá complicado. eu acho que tem algumas coisas para serem clareadas. Sim, claro. A primeira coisa, Então, a consciência de que, brincadeira. de que a história não para. E a história da igreja não para. Não é pela diminuição da procura pelo sacerdócio que faz tremer a igreja. Traz desafios, mas a igreja, em toda a sua história, passou por tantos desafios e vai adaptando-se. Segundo elemento muito importante a ser analisado, as pessoas dizem, não tem mais seminaristas no seminário. A gente tem que colocar bem claramente, aqui funcionava o seminário menor de ensino fundamental e médio. Nós fechamos o seminário menor hoje em 2013. Já faz 10 anos que nós não temos mais a escola. Temos ainda a portaria do MEC, que autoriza a termos o seminário. Mas nós fechamos o seminário menor em 2013. Então nós temos o prédio aqui do seminário. Por que fechamos? Difícil de manter a escola e hoje os jovens e adolescentes têm muitas possibilidades de estudar. Tem escola tão próximo de casa, tem tantas formas, não é, de terem o seu ensino fundamental e médio. E se alguém, nesse estágio da formação fundamental e médio, deseja ser padre, esse jovem é acompanhado à distância pelo promotor vocacional, pelo seu pároco, constantemente vem ao seminário, faz um dia de encontro de formação, passa um dia ou mais dias aqui no seminário. Então vai acontecendo essa formação à distância. Por isso eu posso dizer, ainda há muitos que desejam ser padres, sim. Não é só pelo fato de não termos gente no seminário. Por quê? Porque nós fechamos o seminário pela dificuldade de mantermos a escola, evidente, a redução da procura pela escola. As famílias também foram diminuindo muito o número de filhos, o que era uma característica muito forte aqui, lá nas décadas passadas, e aí sempre um dos filhos normalmente ia
para um seminário. Então nós não temos mais o seminário. O seminário de Itapera, ele fechou? Também. Eu não sei exatamente como está a configuração hoje lá, mas já há mais tempo fechou. A Diocese de Passo Fundo tem o seu seminário lá na saída de Passo Fundo, Nossa Senhora Aparecida, que também é junto ao santuário lá. Também está sem... Tem lá, inclusive, tem seminaristas do seminário do ensino médio. Eles ainda mantêm com um regime interno. Um amigo meu lá de Porto Alegre, ele já com uma idade X, inclusive ele faleceu há cerca de 2 anos, né? Mas ele era muito interessado nessa parte, se eu não me engano, ele entrou para fazer teologia, ele era jornalista e entrou porque ele gostava dessa área e tal, né? E ele acabou estudando e tal. É possível uma pessoa com uma idade X adentrar, digamos, para tentar ser padre, não? Uma ótima pergunta hoje. Sabe que tem aumentado muito, não só aqui na região, né, mas na igreja como um todo, a procura para serem padres de pessoas já formadas em outra área, não é? Nós temos um rapaz formado em Direito, que no ano passado esteve conosco aqui no seminário e agora está no Seminário Maior, em Passo Fundo, não é? Já ingressou no seminário já com um curso superior. E há tantos que procuram assim, procuram a igreja, procuram os padres, não é, para o discernimento. Claro, conversando, se essa pergunta, numa resposta bem direta, é possível? Sim, é possível. Mas é preciso analisar cada situação, os porquês, o discernimento, as razões de sua procura, a situação pessoal de cada um, enfim. Mas tem aumentado muito o investimento na formação de alguém que começa lá no início, lá no ensino médio, por exemplo, até chegar a ser padre, visto que depois do ensino médio ainda são mais 8 anos depois do ensino médio. Então o investimento é grande, não é? E o caminho reserva surpresas, evidentemente, no discernimento, na acolhida, as surpresas da história e da vida de cada um. Mesmo porque você, quando começa a estudar, não tem certeza que vai ser padre. O discernimento vai dando-se no decorrer da história. Mas há muita procura, a gente chama de vocações adultas, daqueles que já têm uma boa caminhada de vida, e inclusive já são formados em outras áreas, já são profissionais liberais, enfim, e procuram a igreja para serem padres. Aí tem esses curso de teologia, tem em universidades ou ainda é lá na Grande Porto Alegre? Nosso curso de teologia ainda tem. Nossos seminaristas, como os seminaristas de Passo Fundo, da Arquidiocese de Passo Fundo, Erechim, Vacaria, Chapecó e Lages, fazem aqui em Passo Fundo. Tem curso de teologia no ITEPA, Instituto de Teologia e Pastoral. Quantos anos são? 4 anos. 4 anos. Aí tem que fazer vestibular, esse negócio todo, é isso? Para entrar? Eu não diria vestibular, tem alguns pré-requisitos, não é, para ingressar no... Acho que a disputa nem é tão grande assim? Não. Tem que ter um outro curso superior antes disso, evidente, não é? E passar pelo discernimento que cada diocese faz, não é? Do acompanhamento dos formadores de cada diocese. O senhor tem alguma informação, digamos, naquela região ali na Serra, ali é uma região italiana muito forte, né? E a gente sabe, nós sabemos, né, que a religião também, a religião católica também tem suas raízes nos imigrantes, enfim, né, nos imigrantes que vieram para cá, né, nos imigrantes. Ali tem seminário, ali naquela região, em Veranópolis, Antônio Prado, o senhor sabe alguma coisa a respeito? A realidade hoje não muda muito da realidade daqui. Sim, mas... A maioria das dioceses já não tem o seminário menor organizado como tinha há tempos atrás. Tem aqueles prédios grandes e aí fazendo-se malabarismos às vezes para manter a estrutura e tudo, né? Muitos seminários foram transformados em pousadas, em locais de turismo, enfim, não é? Porque o seminário menor realmente, como havia em muitas dioceses,
fica difícil de mantê-lo. Então, a maioria das dioceses tem esse formato de acompanhamento do seminário menor. O custo de manutenção de um prédio, assim, de uma estrutura como nós temos aqui, é muito alto ou como é que é? É alto, hoje, sem dúvida nenhuma. Todos devem convir com isso, que uma estrutura antiga depende de olhares do cotidiano, não é? Para os detalhes da deteriorização do tempo. Mas o custo é alto. Mas nós temos uma responsabilidade grande, não é? Hoje, o senhor já ventilou isso antes, pela importância do espaço que nós temos aqui hoje, não é? Pela localização, pela procura, não é? O espaço de convivência, enfim, é um espaço que a gente loca para encontros, para cursos, para formação, é um prédio histórico. Então, a responsabilidade de cuidar, independente do preço, vamos fazendo malabarismos para poder manter. O senhor é o reitor, em última instância, é o responsável por tudo que está ali, dá para se dizer, né? Um dos responsáveis. Existe uma comissão econômica, digamos assim, um grupo econômico que cuida dos investimentos, das despesas, das receitas, ou é o senhor mesmo que faz isso? Quem é que fiscaliza isso? A própria igreja tem os seus elementos, organismos para fiscalizar isso, não? Ela deve prestar contas a alguém ou não precisa? Primeiro, do ponto de vista mais prático interno, eu posso dizer que nós levamos muito, muito a sério essa dimensão administrativa e contábil. Não depende exclusivamente, evidente, de mim, mas enquanto reitor, eu tenho a primeira responsabilidade essa, da administração. Há toda uma equipe econômica, o economato da diocese, que auxilia, assessora, enfim, ajuda na coordenação, não é? Não depende exclusivamente da pessoa do reitor. Mas isso tudo é levado muito a sério, com reuniões quase que diárias nessa dimensão contábil e administrativa da casa. O seminário ali, ele tem um espaço também para padres que já se aposentaram, né? Quantos padres nós temos lá hoje? Sim, hoje é um espaço muito, muito lindo, e eu acho que representa algo muito importante para a igreja. Nós não tínhamos hoje um lugar para acolher os padres já com idade avançada, quando já concluíram o seu período assim de trabalho na igreja. Nós temos ali, no seminário, numa das alas, o chamado lar sacerdotal, que é o lar que acolhe os padres que já trabalharam tanto, não é? Foi adaptada uma ala e uma adaptação muito bem feita que atende todos os requisitos, não é? Com acessibilidade, enfim, elevador, e que para os padres já terem uma qualidade de vida digna depois de terem trabalhado tanto na igreja. Atualmente nós temos 4 padres, o padre Alberto Dizers, o padre Antônio Scheffler, o padre Nelson Longo e o padre Adelar de David. E muito bem cuidados e integrados aí na dinâmica aí do lar sacerdotal. Eu tinha uma informação aí que cada um tem o seu plano de saúde, eu tenho o mesmo plano, é isso? Sempre isso não é... Os padres todos precisam ter um plano de saúde. Isso é uma exigência da diocese. Vamos falar um pouquinho sobre aquele espaço ali amplo, a esplanada ali, enfim, né, e que, embora seja um lugar, digamos, de reverência e tal, voltado para paz, para concentração, para se desligar um pouco do mundo externo, da correria, enfim, né? Mas nós temos ali um espaço que especialmente nos finais de semana, nos fins de tarde, ele tem uma presença de público espetacular ali, né? Eu acho que uma premissa básica que sempre é importante lembrar, ou de espectadores, é a identidade deste espaço. Isso é um bordão, um refrão que nós precisamos sempre lembrar. Este espaço é um espaço de fé, o espaço do santuário, um lugar de peregrinação, um lugar de encontro com Deus, de propriedade da Igreja Católica aqui de Erechim. Então, nós estamos tentando sempre fortalecer esta identidade. O que vem primeiro é isso, né? A razão de ser de toda aquela esplanada é santuário, é local de peregrinação e local de fé, sem dúvida nenhuma.
Não vejo nenhum problema a gente conviver com essas duas dimensões, a dimensão sacramental, a dimensão espiritual, e aquilo que podemos dizer o povo de Erechim adotou como um espaço de convivência. Claro, isso causa muitos desafios para juntar isso, não é? Para coordenar isso, para entender isso. Mas não vejo dificuldades em procurar conviver harmonicamente esses dois aspectos. Grande parte, uma parte enorme de quem vai lá e passa a tarde de sábado ou domingo lá, não frequenta a igreja, não é católico, não vejo problema nenhum. Tenho regularmente feito minhas caminhadas nos domingos à tarde, conversado com as pessoas. E que bom, nós erechinenses, a gente tem que se orgulhar disso. Temos um espaço lindo, belo, bem cuidado e seguro para podermos passar, quem sabe, algumas horas de convivência em família. Contudo, nunca perdermos esta identidade. Por exemplo, se no dia de Corpus Christi estaremos fazendo concentração, procissão, orações na parte externa, na esplanada do seminário, o mais importante nesse dia são as orações que são feitas resguardando a identidade. Quem estiver lá tomando seu chimarrão, comendo sua pipoca, vai ter certamente um respeito para este evento que estará acontecendo ali. Quem ingressa ali na esplanada, praticamente entre a imagem e o santuário, tem uma construção nova do lado direito ali que está sendo feito. O que vai ser feito? O que tem ali? O que vai ser ali? Não sei se está lembrado, mas sim, tem sim, ali. Sim, identifico, sim. Sabe, a história é movimento, nós não paramos. Dada a importância deste espaço e da nossa responsabilidade, nós desejamos ter vigilância 24 horas neste espaço. Atualmente nós temos vigilância noturna e sábado e domingo à tarde. Nós precisamos ter vigilância 24 horas, até como um local de referência de informações. E nós não temos guarita. Atualmente os vigias noturnos eles ficam na sala dos objetos religiosos, que não é a mais adequada. Então aquela pequena construção logo à direita, passando o monumento, é uma guarita, com 2 pavimentos, na parte de cima toda em vidro, para que o vigia possa ter uma visão 360 graus de toda a esplanada. Sim, ele vai estar no espaço, mas não precisa estar dentro do santuário, ali dentro do seminário. Exatamente. Dentro do prédio. E atrás da guarita, ao lado, enfim, nós estamos reformando uma das salas, não sei se o senhor lembra, onde havia uma sala aí que antigamente era a tenda de bebidas das romarias, quando ainda se vendia bebidas nas romarias. E aquela sala foi adaptada para reuniões e nós já temos recebido reclamações de cursos de encontros e palestras naquela sala que necessitava de uma reforma. Então estamos reformando aquela sala, transformando-a num auditório em 3 níveis de auditório com palco para 130 e poucas pessoas. Então, que vai ajudar ainda mais, embelezar ainda mais esse espaço, como um espaço de formação, especialmente para as lideranças da nossa diocese, o Auditório São José. O IGP está localizado lá, mas está com os dias meio que contados, é isso? Para ficar lá? O IGP está mais na parte à esquerda, atrás, lá na parte de baixo, lá do seminário. O contrato com o IGP vai até junho. Nós não temos maiores informações, mas, ao que tudo indica, até junho ainda permanecem lá. Sim, a informação que a gente tem é que poderá buscar um outro espaço, enfim, mas... Olha, nós temos 2 minutos e 40 ainda, o senhor fica à vontade para destacar o que o senhor gostaria mais aí, né, dentro desses 70 anos do seminário e do Santuário de Fátima. Muito bem, então 2 coisas, num minuto poder dizer da beleza daquele espaço lá, o seminário, a esplanada do santuário, na última revitalização, quando mudamos as árvores lá, foram plantadas 264 novas árvores. Estão todas bem cuidadas e cada vez que chove parece que elas sorriem. E o espaço está ficando a cada dia mais belo. Então, nessa dimensão ambiental também, valorizarmos este lindo espaço com árvores todas ordenadas harmonicamente para acolher os momentos de convivência e de celebração. Segundo,
convidar você a frequentar o seminário e o santuário nas tantas programações religiosas. Nós temos uma vida de fé intensa todos os dias. De segunda a segunda, às 18 horas, temos a oração do terço. Um pedido de Nossa Senhora em Fátima, pedindo pela paz. As mensagens de Fátima são mensagens de salvação e de paz. E rezar pela conversão dos pecadores, para que o mundo volte à centralidade dos valores da fé, para não cair no caos. O santuário é um lugar especial de oração. Todos os dias, 18 horas, o terço, 18h30, a missa. Quartas-feiras, a novena perpétua à Nossa Senhora de Fátima, 2h30 da tarde e 18 horas. Domingos, 8 horas da manhã, missa, 10 horas da manhã, missa e também às 18 horas. Todas as tardes o santuário está aberto para a peregrinação, para a oração pessoal, naquele local de paz, de silêncio, de encontro com Deus. Que hora o portão fecha ali, o portão principal? Às 11 horas da noite, abrindo às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Existe uma razão especial para isso? Não. Existe, Sim, nós temos o horário. Nós temos nós temos o hotel também lá, então tem muita frequência de outras pessoas, não é? Muito bem, então quero agradecer a sua participação aqui e cumprimentar o padre José Carlos Sala, o reitor do seminário e do santuário, cumprimentando o senhor, que isso possa se multiplicar e cumprimentar todos aqueles que de alguma forma contribuíram, tiveram alguma parcela ao longo desse período e que outros possam se arregimentar aí também para que o santuário e o seminário continuem levando à frente a sua história. Tá bom? Muito obrigado então a todos aí de casa também e boa noite, até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.